Olá para você que está acompanhando aqui a programação da Rádio Mais Gostosa da Cidade. Eu estou aqui com o Dr. Andrei Oliveira, ele que é do Centro Médico Pro Homem, e a gente está falando da saúde masculina. Doutor, quais que são os primeiros sintomas que o homem, né, sente nessa questão quando a gente fala da saúde sexual masculina? Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente, né, tirando algumas dúvidas aí para vocês. E essa pergunta é muito pertinente porque falta um pouquinho de educação, né, prévia ali para nós homens, né, na escola ou até na própria família. Mas assim, o homem ele tem que começar a se preocupar na parte sexual quando ele vê que algo não está normal. Ele próprio consegue sentir isso. Mas tem alguns sinais ali que nos apontam com mais clareza. Por exemplo, aquela ereção de manhã. Aquela ereção de manhã, ela sinaliza muito bem a nossa saúde sexual. Também, ela é saudável? Claro que sim. Quando ela começa a faltar... Quando ela começa a desaparecer, pode ligar aí uma luzinha de alerta que algo deve estar acontecendo, né? Uma outra coisa também é essa falta de desejo, sabe? Assim, todo homem, ele tem aquele desejo um pouco, na grande maioria das vezes, até mais que as mulheres. Então, quando você vê que aquele desejo já não está, né, tão à flor da pele assim, busque ajuda, procure saber o que está acontecendo, que pode ser que já esteja diante de algum problema próximo aí. E nos casos, assim, muitas mulheres também acompanham o programa aqui, né? Em que momento que eu, mulher, porque às vezes o homem vai pela mulher, a mulher, né, que cuida da saúde, que orienta, que incentiva, em que momento que eu, esposa, parceira, posso ajudar o meu companheiro? Olha, essa pergunta é super interessante porque lá no consultório o que mais acontece é justamente isso, a mulher que leva o homem para se consultar. Então, quando a mulher perceber que o homem não tá legal, a mulher consegue perceber também, né? Só que o homem ele é um pouco mais vergonhoso para se abrir a respeito desse assunto. Mas se a mulher notou que já não tá legal, o diálogo é fundamental para o casal. Então chega, conversa, acolhe ali esse seu parceiro e marca uma consulta, vá ao médico, veja, faça o check-up, faça exame e veja o que está acontecendo. Quais são as primeiras necessidades assim, que vocês encontram? O homem chega no consultório, de que maneira ele chega nesse consultório? Geralmente, tá, via de regra, o homem ele chega bem acanhado, né, bem desconfiado ali, porque, poxa, é um tema que é um tabu, né, para se abrir, e ele chega um pouco vergonhoso, né, para se abrir, para falar do problema em si. Muitas vezes o homem espera até 5 anos com problema para procurar ajuda, para você ver o nível de tabu que ainda é, né? Mas aí depois, quando a gente faz diagnóstico, trata, né, ele sai muito melhor, daí vira totalmente outra pessoa. E esse tratamento, quando a gente fala em disfunção erétil, nunca mais eu vou, né, ter a minha relação sexual normal, isso também é tabu? É possível reverter essas situações? Não, é claro que sim. Hoje em dia, com a tecnologia que está nas nossas mãos aí, né, que evoluiu bastante ainda mais nessa área, muitos casos são reversíveis. A grande maioria. Claro que tem algumas exceções ali que não são reversíveis, mas a grande maioria hoje em dia é reversível, ou seja, é passível de tratamento e de melhora e viver uma vida normal. E no caso da prótese, é só para esses casos irreversíveis ou não? Geralmente a indicação da prótese é para esses casos irreversíveis. E tem alguns casos específicos também, que são indicados o uso da prótese. A gente vê que hoje em dia para o mundo feminino, né, tem muitas opções, né, não só sexuais falando, mas também, né, a mulher vai para coloca botox vida, né? Aqui, coloca um preenchimento ali, e também existe essa questão para o homem também. Para o homem, claro. Então assim, hoje em dia existe um procedimento chamado bioplastia, que nada mais é do que aumentar o volume aí do nosso amigo aqui, né, que nós temos, que até então não se era possível mexer tanto nesse órgão. E todo homem sempre quer ter um órgão um pouquinho maior, né? Então, hoje em dia, existe um procedimento chamado bioplastia, né? Que consiste no aumento do volume ali do amigo, totalmente tranquilo para fazer, sem dor, sem corte. E você volta às suas atividades diárias no mesmo dia. Mas isso, comprimento, diâmetro, como comprimento, diâmetro, tudo. Do jeito ou que seja, quiser. O volume. Não do jeito que quiser, do jeito que a anatomia permitir. Então, né? Porque vamos imaginar, a pessoa tem 5 centímetros. Eu quero 15 centímetros, 20, não é assim. Não é assim que querer funciona. Não é poder, né? Então, assim, se é feita uma consulta, uma análise, né? Então, eu vou ver alguns parâmetros que podem ser feitos. E se esse paciente ele pode fazer a bioplastia ou não. E daí, depois, o resultado ele só vem após o procedimento, pra gente saber o ganho. Porque cada um tem a sua anatomia, então cada um tem o seu resultado.
É mais ou menos igual a mulher quando quer colocar prótese de Mesma seio. coisa. Eu quero 1 quilo em cada, né? Se não 1.000 cabe, não litros adianta. em cada. Não, mas sua proporção não é pra Se não pra cabe, isso. não adianta. Ou seja, é colocado o que é permitido. Pra gente encerrar, muitas vezes as pessoas vão falar, eu queria ir lá. Ah, mas eu tenho vergonha. Vou chegar, todo mundo vai apontar, vai ter uma luz na frente, assim, ó, esse aqui, né, tá passando por dificuldade sexual. Não é assim. Não. Então, assim, ó, quando a gente fundou a ProHomem, a gente pensou em cada detalhe para acolher o homem da melhor forma possível. E já pensando nisso, a nossa recepção ela é privativa, ou seja, a gente tem uma recepção para cada paciente que chega lá. Então, os pacientes não se encontram. Outra coisa, lá todos os nossos colaboradores são do sexo masculino, também para tentar deixar o homem um pouco mais à vontade, né? Então, ele só vai ter contato com os funcionários do atendimento, seja enfermeiro, médico, psicólogo, nutricionista, que só para ressaltar, a nossa equipe ela é multidisciplinar. Então a gente trata os problemas na base dele, né? Então todos eles são homens, justamente pensando nessa questão, né, de deixar um pouco mais sigiloso, né, um ambiente mais receptivo, mais tranquilo para o homem chegar lá. Fica então o convite, né, para quem tiver curiosidade ou já está enfrentando dificuldades ou quer evitar esse tipo de problema. Claro, né? porque assim, ó, quando a gente vai envelhecendo, olha só, envelhecer é uma das coisas que a gente não tem como mexer, né? Não tem como mudar. Todo mundo vai envelhecer. Então, quando você vai envelhecendo, existem duas formas de você envelhecer. Uma é você cuidando da sua saúde ou cuidando da sua doença. Você tem que escolher qual caminho que você vai querer seguir. Muito obrigada pela entrevista. Por nada. Obrigado.